Paulo, você sabe que enquanto eu tentei equilibrar tudo, não deu certo. Não dá para equilibrar. Forte isso. Não dá para equilibrar. Não dá. Vou anotar isso aí. Quando eu tentei equilibrar tudo, Não deu certo. fala dentista! Bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast do PV. Hoje um dia muito especial para você que está fazendo transição e evolução de carreira, para você que está chegando agora no mercado, para você que é dentista, mulher, para você que está com um monte de sonhos, projetos, tem família envolvida, tem carreira, tem projetos envolvendo a sua clínica, a sua história. A convidada desse episódio é uma grande amiga, uma pioneira, uma guerreira da odontologia, está levantando uma bandeira muito forte, importante. Pode ter certeza que foi uma das pessoas que mais me ajudou a levantar com força a CEPB, porque não tem como falar de CEPB sem falar de sono. E quando você fala de odontologia do sono, você lembra da maior referência, Thaís Crozara, está aqui do meu lado. Thaís, Obrigada. obrigado por estar aqui. Uma honra ter A você honra é aqui, tá? minha. Imagina, uma honra é minha. Parabéns por esse projeto e muito obrigada. A odontologia agradece, a odontologia do sono agradece mais ainda. Muito obrigada por tudo Eu que você tem fico feito feliz por sempre poder nós. ajudar, porque eu acredito muito na sua bandeira, eu acredito muito no seu propósito. Pode ter certeza disso, Sim, eu sei. tá? E que bom que nós já brifamos aqui uns 5 ou 10 minutos antes. Eu falei, cara, eu tinha que ter gravado tudo que a gente tinha falado, o podcast estava pronto. Thaís, para quem te conhece, sabe que você veio desbravando, você veio construindo uma história que em algum momento ela foi desenhada, mas em outra parte ela veio ao acaso. Sim. Né? Igual grandes projetos, eles não saem simplesmente de um papel, deu certo. De repente, uma ideia puxa outra, um ambiente, um colega, uma interferência, um apoio, um contexto, e de repente aquilo cresce. Como a Thaís Crozara construiu a marca dela conectada à odontologia do sono. O nosso objetivo aqui, para quem está escutando agora, não é que nós vamos falar sobre o diagnóstico do sono, distúrbios do sono, como que o sono relaciona com uma área ou com outra, mas o objetivo é, você sabe, falar de faceta, implante, clareamento, endodontia, periodontia com ortodontia, para a gente é mais fácil, para a gente, para nós dentistas, porque são áreas acadêmicas, são áreas comuns, são áreas da rotina. Mas nós sabemos que outras áreas vêm ganhando muita força na odontologia e uma delas é a odontologia do sono. Agora, como houve essa conexão da Thaís Crozara, dentista, formada em Uberlândia, com a odontologia do sono e esse ecossistema conectado trazendo esse novo projeto? Me contei. Então, Paulo, o sono ele aconteceu assim. Eu acredito muito que Deus está no controle sempre de todas as coisas, que Amém. nada acontece por acaso. Então, o sono, apesar de ter sido assim uma surpresa, eu falo que até as portas que foram se fechando, na verdade, me impulsionavam, sabe? Eu conheci o sono em 2007. Eu falo que é por acaso, mas o Túlio, meu marido, foi fazer uma residência na Unifesp, Aham. um serviço que é referência em sono no mundo. E no ambulatório, dentro da residência de pneumologia, tinha um ambulatório de sono. E lá já tinham, em 2007, dentistas trabalhando com os aparelhos intraorais para tratar o ronco e a apneia. Na época, apesar de eu já ter, quando a gente foi para São Paulo, eu tinha acabado de terminar minha especialização em dentística e eu sempre gostei demais dessa parte de reabilitadora, de estética, né? Melhorar a qualidade de vida, trazer saúde, né? Mesmo tendo acabado de fazer estética, eu comecei a, aproveitando o tempo que a gente estava em São Paulo, fazer ortodontia. Comecei a fazer aqueles cursos preparatórios e o Túlio falou comigo, Thaís, lá tem uma dentista fazendo os aparelhos, vai lá, porque quando a gente voltar para Uberlândia, você vai ter mais uma coisa diferente. E foi assim que eu vi o sono pela primeira vez. E como a gente estava conversando, né, a minha mentora, falo que é a mãe da odontologia do sono, assim, no Brasil, a doutora Lia Bittencourt, ela é uma mãe mesmo. E aí, na primeira fala com ela, eu falei assim, nossa, eu queria vir aqui rodar no seu ambulatório, o que que eu tenho que fazer? Ela falou para mim assim, é dedicação exclusiva. Se você quiser vir, ficar aqui no meu ambulatório, um ambulatório de multiprofissional,
Era um ambulatório para médicos que estavam ali aprendendo de sono, mas tinha fisioterapeuta, psicólogo, diferentes outras, além da pneumologia, outras áreas médicas também estavam ali, né? Uhum. A parte de psiquiatria, neurologia, otorrino, eles estavam ali para aprender sono também. E para estar aqui comigo tem que ter dedicação exclusiva com o objetivo de fazer pós-graduação. E aí conversei, né, com o Túlio, ele falou: "Não, então nós estamos aqui para ficar 2 anos, vamos começar, vamos ver como que isso vai caminhar". E foi ali que eu comecei a ver um olhar, assim, aonde a odontologia estava entrando, mas não com foco nos dentes, mas com foco de olhar a saúde sistêmica do paciente. Porque eu estava ali para colocar um aparelho intraoral no paciente, mas não era para alinhar os dentes dele. Pelo contrário, entendendo ali um pouco da biomecânica que aquele aparelho poderia causar, na verdade, talvez ia acontecer o contrário, né, então eu teria que estar preparada para aquilo. Então, a odontologia do sono, hoje, que a gente vê hoje, que é uma odontologia do sono, assim, um aparelho para tratar o ronco, a apneia do sono, o foco é esse, e precisamos mesmo de muitos dentistas assim. A odontologia do sono que eu conheci na primeira mão foi assim: não, eu estou aqui para melhorar a saúde do meu paciente, que ele está tentando ali dormir melhor, que ele está tendo problema cardiovascular, que ele está tendo problema neurológico, condições sistêmicas graves, que tenta usar o CPAP e não consegue, e a gente precisa desenvolver alguma coisa para esse paciente poder melhorar a saúde dele, a qualidade de vida dele. Ou seja, Então, você tinha uma relação de oclusão favorável, não favorável. O problema da oclusão, com certeza, seria muito menor do que um risco de vida, né? não, assim, eu estava ali para olhar para saber se aquele paciente poderia usar ou Ou não o seja, é uma aparelho. abertura de mente, é tirar você de uma caixa odontológica Sim, meio na que bruta à mesmo. bruta. Tipo, te arrancaram da caixa e falou assim: ó, o mundo é esse aqui. Não, e é assim, porque a odontologia do sono, ela surgiu por uma demanda da medicina do sono. Se eu olhar assim para Hum. tirando assim o bruxismo, né, que a gente maneja já tem muito tempo, né, a odontologia maneja o bruxismo desde sempre. A odontologia do sono com o foco ali dos aparelhos intraorais, ela veio para suprir uma demanda da medicina, que precisava melhorar a saúde do sono daquele paciente, que muitas vezes não tolerava, não adaptava o CPAP. O CPAP já evoluiu muito, né, de quando a gente começou lá atrás, evoluiu demais. Hoje é muito mais confortável do que era antigamente, né. Então, naquela época era mais difícil ainda. E aí a gente vinha nós nascemos com a odontologia do sono nesse contexto nasceu com essa demanda da medicina. Então o médico, ele mandava o aparelho e falava assim: "Coloca o aparelho nesse paciente". Só que muitas vezes, será que esse paciente pode pôr o aparelho? Então tem isso também, né. Então eu tinha que chegar e falar assim: "Olha, por mais que ele precise, ele não pode pôr". E aí? Como assim uma dentista vai falar que ele não pode, que não pode tratar o paciente? Não, ele tem um problema periodontal grave, ele não tem suporte dentário suficiente, ele tem problema muscular, tem problema articular, esse aparelho vai fazer o quê? Qual é o posicionamento desses dentes, as inclinações? A Ele medicina não tem a noção dessa não tem essa limitação, né? noção, Lógico, do não tem essa conhecimento, noção. nossa habilidade, né? Porque e assim, hoje a gente tem a odontologia do sono, hoje ela é muito reconhecida, acho que justamente por isso, porque a gente vem falando assim: "Olha, esse paciente pode, esse paciente não pode. Quem que é o paciente que está apto? Quem é o candidato a usar os aparelhos intraorais? Não é porque o médico, ele me mandou o paciente que eu vou colocar. Não é porque você encaminhou o paciente para mim: "Thaís, olha, tá com CEP, não tô conseguindo controlar o sono", eu vou avaliar as outras coisas, além da parte de reabilitação, eu tenho que ir para muscular, articular. Então a gente tem que olhar esse paciente como um todo. E o paciente do sono, normalmente, ele não é só apneia, né, ele tem muita coisa associada, muita comorbidade associada, então a gente precisa olhar isso tudo. Então esses enfrentamentos, eles surgiram há muito tempo. E aí você ficou ali, você fez a Comecei pós por lá. mestrado, a gente foi para ficar 2 anos, acabamos ficando 6 anos e meio, quase 7. O Túlio terminou residência, fez doutorado, e eu fiz o mestrado e fiquei lá no instituto até, engravidar e a gente decidir: "Não, vamos voltar para Uberlândia", pela facilidade ali de logística, de suporte, né, de apoio. Claro. São Paulo a gente não tinha ninguém, mas continuei aqui depois, né, vim já com um projeto debaixo do braço, apresentei na época para o Alfredo aqui na falei assim: "Ó, tem esse trabalho, eu queria fazer doutorado aqui", primeiro projeto de sono da odonto.
aqui da UFO. Hoje já tem desenvolvido muita coisa e muito legal que tem sido feito ali, né? Paulo Simamoto está lá nos ajudando nisso e trouxe esse projeto de São Paulo. Fui acolhida mais uma vez, pela segunda vez, né, na Federal de Na Uberlândia. escola que te formou, legal. Você já volta para fazer o doutorado. Volto para fazer doutorado. Aí você fez o doutorado trazendo um projeto para odontologia do som. Foi. O doutorado foi bem focado nisso. Essa parte eu lembro, assim, eu lembro que a gente se reencontrou aqui. Sim. Né, na pós. O mestrado eu fiz com preditores de sucesso do aparelho intraoral para tratar o ronca-apneia no adulto. Esse eu fiz lá em São Paulo, na Unifesp. Aqui em Uberlândia, eu vim com um projeto de expansão rápida da maxila, no tratamento de crianças com apneia do sono. E aí foi assim, então eu fiz uma abordagem no adulto e uma abordagem na infância. E é assim, impressionante aqui no ambulatório, eu selecionava ali as crianças no ambulatório de otorrinopediatria da UFO, 3.000 crianças em fila de espera para fazer cirurgia de adentoncelectomia. E assim, surreal. Nós temos uma ferramenta, né? A odontologia tem uma ferramenta, assim, um papel muito importante nos distúrbios do sono na infância. Muito, muito importante, porque os sintomas são muito parecidos com TDAH. Então, a criança é hiperativa, é em déficit de atenção, é irritada, ela tem muita queixa, assim, social, de relacionamento. Então, muitas vezes se mistura ali com o TDAH. Então, o papel da odontologia na medicina do sono, na infância, é o diagnóstico precoce, porque o principal sinal clínico, né, o principal fator etiológico é hipertrofia de amígdala adenoide, que traz alterações craniofaciais, que é o que o ortodontista, o odontopediatra maneja ali diariamente, né? Só que se eu não tenho olhar para o distúrbio do sono, às vezes eu posso fazer uma abordagem compensatória, e isso vai impactar diretamente essa criança vai virar um adulto apneico. Então, se a odontopediatria, a parte da pediatria faz o diagnóstico precoce, investiga, trata, orienta, encaminha, faz uma abordagem com o olhar para melhorar a qualidade do sono, ela vai mudar a vida dessa pessoa para frente, a história de vida, muda o curso da doença totalmente, porque melhora ali, equilibra as bases ósseas, né? Então, é o principal fator etiológico da apneia na adulta, é o desequilíbrio anatômico. Então, se eu sei que a odontopediatria, a ortodontia, a ortopedia, ela tem esse poder de melhorar esse equilíbrio na infância, imagina o potencial que isso tem no adulto. Exato, ou seja, é um impacto na vida, né, Thaís? Thaís, aí você terminou o doutorado e qual foi o ponto de virada de chave? O que te levou a falar assim, tá, depois que você enxergou tudo isso, eu vou criar meu consultório, minha clínica nessa marca, vou abrir meus cursos, vou buscar uma trajetória. Não vai acreditar. Olha isso. Como eu te falei, eu tinha chegado de São Paulo, não tinha consultório. Eu tinha chegado de São Paulo. Nessa época que eu entrei no doutorado, eu tinha um filho de 3 anos, um de 1. E quando eu matriculei no doutorado, eu engravidei do terceiro. Então, não tinha tempo para consultório. Então, um detalhe que todo mundo tem que saber. Eu estou falando com uma mãe de 3 rapazes. 3 meninos. Um de 13, um de 11 e um de 9. Beleza. Então, só um detalhe, tá? Que tem mestrado, que tem doutorado, que é líder de opinião, que é dentista, que é mãe, que é esposa. Sim. E é presente. Sim. Ok. Paulo, o que aconteceu? Quando eu falei assim, quero selecionar pacientes, crianças, para fazer meu projeto, fui no ambulatório de otorrinopediatria da UFO, que era ali onde eles manejavam, né, o principal fator etiológico. Encontrei com o Dr. Ricardo Maurício, que é o médico, que era o chefe lá. Falei, Dr. Ricardo, quero selecionar os pacientes aqui. E comecei a rodar no ambulatório dele, para selecionar esses pacientes. Só que a doutora Miriam, esposa dele, foi nossa professora. Sim, de pediatria. E ele falou assim para mim, Thaís, eu preciso de uma dentista para olhar meus pacientes. Você não pode olhar meus pacientes, às vezes você fica lá com a Miriam, e a Miriam tinha um consultório. Então, eu entrei no consultório assim. Comecei no consultório ali com a Miriam. Eu não sabia, que legal. Isso, olhando os pacientes dela, que eram crianças, e olhando os pacientes do Dr. Ricardo também, que é otorrino. E muitas vezes eu estava ali olhando aqueles pacientes, então, adultos e crianças, e via ali também uma interface que eu já tinha uma necessidade também desde do mestrado,
atendendo os pacientes adultos com os aparelhos intraorais, uma necessidade de entender um pouco melhor de DTM. Estando ali dentro do hospital de otorrino, essa demanda foi muito maior, né? Porque eu vi ali muitos pacientes com DTM buscam otorrino, com dor. Então eu pensei, gente, eu preciso entender um pouco melhor disso. Então eu entrei em consultório para atender a demanda mais de um convite do Dr. Ricardo e da doutora Miriam, e eu estava sem consultório, minha intenção não era crescer para consultório, não era. Eu fiquei ali dentro com eles 5 ou 6 anos. Saí quando a minha agenda começou a interferir com a doutora Miriam, já não cabia mais nós duas ali, sabe? Não dava, eu tinha agenda, não tinha espaço físico para nós duas, foi quando eu saí, né? Mas nessa minha necessidade de entender um pouco mais de DTM, eu fui para Belo Horizonte fazer especialização de DTM. E assim, é muito engraçado, porque eu nunca tinha ouvido falar do Eduardo Janus, nunca tinha ouvido falar nele, e um amigo que eu conheci no mestrado em São Paulo, que é o Paulo Cunali, eu falei, Paulo, ele é da DTM, eu falei, Paulo, eu preciso fazer uma especialização de DTM, eu tô tendo muita demanda. Ele falou, você tá em Minas, Thaís, vai para Belo Horizonte. E fui. E assim, se eu te falar a primeira conversa nossa, você não acredita. Sabe quando tá assim na primeira aula, todo mundo vai te apresentar, vai se apresentar, né? A hora que eu me apresentei, ele falou assim, o Janus, nossa, mas o que você veio fazer aqui, né? Entender assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? E foi assim que eu comecei. Mas, lá na especialização, na nossa primeira clínica, eu fui investigar o sono do paciente. E aí, ele ficava andando assim em volta de mim, querendo, estava entendendo o que era aquilo, sabe? E aí, no final da clínica, ele chegou para mim e falou assim: o que é isso que você está fazendo nesse paciente? Achei que eu ia levar uma bronca, né? Eu falei assim: não, lembro, eu faço sono e eu vim buscar essa interface também e tal. E isso foi no sexto módulo, sexto mês do curso de especialização de 24, né? Ele falou assim: não, tá, então você vai monta uma aula disso para sua turma. Mês que vem eu quero assistir essa aula de avaliação clínica de sono que você está fazendo aqui. Foi assim que eu entrei na especialização de DPM. Então, no sexto módulo da minha turma, eu já comecei a falar de sono, e lá em Belo Horizonte, né, roda muitos alunos, né? Então, eu já comecei a dar aula de sono nas outras turmas, essa avaliação clínica para as outras turmas. Então, a ser professora de sono surgiu assim, um convite também dele para falar de sono, porque ele enxergou também essa interface ali, né? E começou assim, então, já no meu sexto mês de especialização em DTM, eu já virei professora no curso, dava aula na minha turma e para as outras turmas também. E quando eu terminei a minha especialização, a minha turma de DTM falou: não, tá, você tem que montar um curso de sono aqui para nós. Então, os meus colegas de DTM foram os meus primeiros alunos. da Foram os turma de meus primeiros sono. alunos, é. E aí eu Olha comecei, só. eu montei o curso assim, para atender a demanda dos alunos mesmo. Isso, nós estamos indo para a 10ª turma, Curso de 1 ano. curso de 1 ano. Era de 10 meses, a turma pediu, não, tem que ser mais, aí passei para 12, e agora, mês que vem, agora em maio, eles encerram, Thaís, faz mais uns módulos. É muito gostoso dar sono, é muito gostoso, Eu tá? conheço o seu termo, eu tive a oportunidade de estar algumas vezes com eles, assim, alguns módulos, e é diferente, o ambiente está favorável para isso, né, Thaís? Porque são pessoas que já se consideram fora daquela caixa odontológica Sim. clássica, né? Então, entendendo de forma empreendedora, dá para perceber o seguinte: você estava exatamente pronta e preparada para o momento que o convite ou a oportunidade surgiu. Por isso que eu, sinceramente, não acredito na palavra sorte, a, a não ser que sorte seja quando realmente a oportunidade aparece e você está pronta, né? Ou seja, foram 6 anos e meio Sim, de São Paulo estudando, depois mais 4 anos um sim, doutorado. doutorado aqui, depois mais 5 anos dentro de uma clínica com 2 grandes especialistas, grandes profissionais, depois encontrar com um grande professor de DTM e você também ter a sua autenticidade de levar aquilo que você poderia falar, não vou mostrar isso aqui porque isso aqui não tem nada a ver com o curso. Sim, Você sabe que isso acontece. acontece. E é nesse momento que a gente tenta segurar o conhecimento que a gente também fecha as portas, né? Você não Pois é. segurou, você sempre abriu. E você fez isso comigo.
Você sabe a história do avião voltando de Foi BH, que legal depois de aquilo, né? tantos anos, aquilo ali na minha vida foi assim, falei, cara, eu já tinha escrito o primeiro livro, tinha escrito o segundo livro, e ali foi pós-pandemia, naquela confusão Não, toda. foi Foi pré-pandemia. Foi pré-pandemia? assim, Ah, foi um isso. pouquinho antes de 2019 para fechar. 2020. Isso mesmo. Aquela confusão, eu tinha acabado de lançar o segundo livro, essa foi a verdade, porque me deu um arrependimento de não ter colocado, eu jurei pra mim, no próximo vai ter um capítulo, disse a Thaís, não tinha jeito. Você, a gente coincidentemente sentou próximo, falei, não, Thaís, preciso trocar uma ideia com você, e pá, 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 pá. Não, peraí, você foi abrir o computador e Foi. me deu uma aula de 1h30 no voo, que eu fiquei, falei, meu Deus. Não, esse voo eu estava indo para BH, ainda não tinha meu curso, acho que ainda não tinha o meu curso sozinha, tava, mas eu dava aula junto, era até um curso do Januzzi com o Ricardo Thanos, de bruxismo. E eles me convidaram para falar de sono. E aí, a aula que eu dei lá no curso, eu abri e falei, não, então tá na hora. Nossa, o que é aquilo, cara? Eu saí do avião falando, gravando um monte de áudio. Às vezes eu gravo áudio pra mim, pra eu escutar depois. Eu tenho bloco de notas que eu tenho Ah, guardado. isso aí é legal, vou gravar os áudios para Eu mim. gravo pra não esquecer. E eu falei, não tem jeito. Tanto é que quase 3 anos depois você veio colaborar com Uhum. um super capítulo que conecta tudo com tudo ali, da CEP com a odontologia do sono. E de uma forma muito empreendedora, Thaís. Você vem brigando, vem mostrando seu trabalho, sem perder sua essência, sem perder sua autenticidade, né? Trazendo uma nova oportunidade para esse novo olhar. Agora, ok, parece que é tudo muito simples, muito fácil, né? Foi uma coisa atrás da outra, mas só que não. Algumas coisas tiveram que acontecer e você soube aproveitar essa oportunidade. Uhum. Qual foi o próximo passo para você falar o seguinte: não, mas agora eu também preciso ajudar a classe e vou ser. Como é que você joga com isso tudo? Então você tem seu consultório, sua clínica Tem. aqui, tem suas crianças, seus 3 meninos, tem o Túlio, tem que sobrar um tempo pro Tulhão, meu amigo, né? Tem a igreja, tem o PG, tem Tem. os amigos, tem todo o movimento, né, de 3 filhos, né? Tá a festa junina, aniversário, Nossa, tem dia muita dos coisa, pais, muita demanda. É muita muita demanda. demanda, educação e tudo, e faz parte do Uhum. processo. E você tem que estar com brilho no olhar, faca no dente, todo dia, energia lá em cima. E aí vem essa chegada na Doc Evolution, a criação desse ambiente, você intensificando na rede social, a sua ascensão dentro da ABS. Uhum. Me conta um pouco sobre essa direção. Pode começar primeiro pela Abros, né? Porque a Abros ela veio, né? Veio também. Teve essa paralela aí. Como é que foi a Abros? Então, a ABROS é a Associação Brasileira de Odontologia do Sono, Uhum. né? Eu conheci a odontologia do sono antes da ABROS, né? Eu estava no congresso onde foi fundada a ABROS. Então, eu vi tudo aquilo ali crescer, só que nesse momento eu já estava grávida e foram 6 anos ali, ou grávida ou amamentando entre os meus 3 filhos, né? Então, eu segui ali acompanhando a ABROS mais afastada, antenada em tudo, mas não conseguia estar presente ali nos congressos. Eu estava na pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, mas acompanhando mais de fora. No primeiro congresso que eu fui, depois dos meus 3 filhos, eh, que eu participei ali da reunião prévia, o colega, o Haldley, estava assumindo a presidência e falou: não, Thais, vem ser da comissão de prova. Primeira vez, primeira chapa que eu entrei era para ser comissão de prova, da prova de certificação da ABROS, e aí 2 anos depois eu já estava presidente. Então eu já fui convidada para ser presidente. Foi assim, muito rápido mesmo. Eu não tinha feito parte da diretoria ali dos 4, né? Mas eu consegui acompanhar porque conhecia todo mundo, né? Então via o crescente ali da odontologia do sono acontecendo, já estava com o meu curso também, já estava começando ali nas suas lives, né? Então já estava aparecendo um pouco mais, né? Então entrei na Abrosa sim. E peguei assim, um período que a odontologia do sono cresceu muito, né? Dentro o olhar da odontologia para o sono cresceu muito e tem despertado muito interesse, isso é muito bom, né? Mas tem tido um crescimento aleatório. E isso é complicado, é perigoso,
porque não é só um aparelho, né? Não é só um aparelho, tá certo que a gente fala assim, ó, 1 em cada 3 pacientes que deitam ali na sua cadeira tem apneia do sono, e é isso, né? Então 1 em cada 3 pacientes do dentista tem apneia. Então é com certeza um mercado muito amplo, né, mas não é para todo mundo. Não é todo paciente que pode usar o aparelho intraoral, mesmo que encaminhado de um médico, que a gente estava conversando antes. Quem define se o paciente está apto ou não para usar o aparelho intraoral é o dentista, porque as consequências do aparelho na boca do paciente, tanto dentária, muscular, articular, quanto de acompanhamento clínico, é do dentista. Porque quando a gente coloca o aparelho, uma das primeiras coisas que somem é a principal queixa daquele paciente, que é o ronco. Mas muitas vezes eu controlo o ronco, mas eu não trato a apneia. Então, se eu não tenho esse olhar de acompanhar esse paciente, de pedir um exame, de orientar ele, olha, a apneia não é só os roncos, tem várias outras consequências, e eu preciso integrar esse paciente nessa equipe multiprofissional e estar atenta a isso. Se eu só coloco o aparelho na boca desse paciente, daqui 3 anos ele está subtratado, com várias consequências orofaciais e trazendo um comprometimento grave, né. Então eu vim mais para essa parte de falar assim: "Não, espera aí, eu preciso dar um jeito de informar mais", e aí busquei você, né, que é minha referência aí na parte social de empreendedorismo, de trazer essa odontologia, que é muito fora da caixa, né, é uma odontologia muito diferente. Então, vendo assim você, eu falei: "Não, o Paulo tem que me ajudar, ele tem que me ajudar, porque eu preciso falar mais dessa odontologia, além dos dentes, que precisa integrar um olhar, precisa abrir o olhar sistêmico pra desse dentista, porque existe muita desinformação, né". E aí eu conversei Muita com você bobagem sendo falada, né, Thaís? muito absurdo, né. E aí estando lá na Abros e agora na ABS também, eu recebo muita mensagem de colega que é dentista do sono, que fez as formações conosco, E às vezes até te fa cobrando para você ir lá e ter cobrando que intervir como se fosse uma exatamente. delegada, né. "Ó, Sim. você tem que ir lá e falar alguma "Como coisa". assim? Vocês não vão fazer nada, olha o que que é isso". E aí eu busquei mesmo a orientação jurídica Uhum. dentro da Academia Brasileira de Sono, falei assim: "O que que a gente pode fazer?". E o que que eles falaram? A orientação é: a única forma que você tem, Thais, de combater a desinformação é trazendo informação. Você não pode ir lá no post da Não pessoa e posso, dar uma carteirada lá. não posso. Você pode ser Eu atingida por posso ser isso. Ou acionada. ou levar a É, associação também a também. ser A ABS não pode, a Thaís não é que não pode, eu até posso, mas eu estou sujeita às consequências disso, e né. você vai arcar com Eu vou elas. arcar com ela. E será que vale a pena isso mesmo? Então, a orientação jurídica que eu tive, e eu achei que fez muito sentido, é assim: "Não, Thaís, em vez de você, às vezes, reforçar", porque quando a gente vê uma desinformação e eu posso pegar uma mensagem e jogar nos meus grupos, falar assim: "Paulo, olha esse post aqui, manda para os seus alunos todos, para sua comunidade, e fala que isso está errado". Hum. Só que quem tem o discernimento para entender que o que aquela pessoa está falando é certo ou errado? Sabe, às vezes, aí eu vou dar mais força ainda para uma desinformação. Vai dar palco pra É, desinformação. então não posso. Então é assim, tá falando isso errado? O meu papel é não, eu não vou falar o errado, eu vou falar o que é certo. Então, cada vez mais, meu propósito, assim, nossa, Thais, mas por que que tá tanta gente? Porque a gente tem que falar o que que é certo. Porque o meu senso de responsabilidade, não, eu trouxe a odontologia do sono, é muito bom, a gente nós precisamos de dentistas com formação, porque a demanda é muito grande, precisamos de dentistas sim. Eu falo que a medicina do sono, a equipe multiprofissional, ela reconhece a odontologia do sono hoje muito mais do que a própria odontologia, por essa construção que a gente vem fazendo e pela demanda que eles têm. Hum. Então, a gente precisa fortalecer isso, né, mas não é de qualquer jeito. Então por isso você pergunta assim: "Mas por que, né, Thaís, tá tanto nas redes sociais, por que que você tem buscado isso?". Pelo entendimento que eu vejo das consequências que isso pode trazer, Uma questão de responsabilidade social, também. porque você tem o conhecimento. Uhum. Eu sempre falo, é tão ruim quanto o mal fazendo barulho é o bom calado. Exatamente. Se o cara é bom, se ele tem um conhecimento, a melhor forma dele minimizar, abafar o que está sendo mal falado ou colocar de forma errada, é ele levar o que ele sabe, levar o que é certo. Sim. Agora, tem um detalhe, né, Thaís? A maioria dos bons não querem falar e acham ruim
quando Isso. o outro decide falar. Isso aconteceu comigo. Eu não Complicado. sei se acontece com você, mas aconteceu comigo e acontece com quem quer se posicionar, Sim. né? Então fica aquele detalhe assim, eu quero passar isso aqui para você, mas você me trouxe um ponto, me vieram aqui várias cenas de quantas vezes eu precisei me posicionar e às vezes não me preocupar com quem se incomodava quando eu falava. E engraçado que quem se incomodava não era nem quem estava falando errado, é Uhum. quem tem um conhecimento, mas não quer falar. Às vezes isso acontece também. E assim, e muitas vezes, Paulo, não é que a pessoa tá vindo na maldade, sabe? Nossa, às vezes, tá De uma forma negativa. negativo. Não, mas às vezes assim, Thaís, tem certeza, você não acha que você tá demais, né, no conteúdo demais? Eu falei, gente, se a gente não falar, quem tá falando errado vai prevalecer, e aí nós vamos chegar aonde, né? Porque quando eu comecei lá atrás, Paulo, pensa 2007, os aparelhos intraorais, eu era a primeira que colocava aparelho intraoral no paciente, né? Difícil pegar um retratamento. Hoje, a maior parte dos pacientes que a gente vê, por exemplo, eu que estou na DTM também, é muito paciente que está de aparelho 3, 4 anos, totalmente inadequado, com um monte de O efeito aparelho já está colateral. deficiente, já está gerando outros transtornos. Uhum. Então a gente pega hoje muito retratamento, retrabalho, exatamente. Retrabalho. Então a gente precisa orientar. Então eu falo assim, não, eu estou ali nas redes sociais falando para o dentista da importância de investigar, do comprometimento sistêmico, mas também para o paciente. E para os colegas médicos também que me encaminham o paciente. Porque muitas vezes hoje não sou só a Thaís que coloca aparelho, tem vários. Então eu falo para eles, quando eu dou uma aula no congresso médico, eu falo, gente, é assim, ó, o aparelho para funcionar tem que ser assim, assim, assim. Se o paciente chega no seu consultório falando que usa aparelho intraoral, pede para ver. Se não tiver retenção, se não promover um avanço progressivo, se não for um aparelho individualizado, tá errado. Tá errado. Então aí você já sabe assim, não, esse aparelho seu aqui vai, às vezes vai causar mais efeito colateral do que Benefícios. benefício, né? Porque a construção de hoje a odontologia do sono, ela é reconhecida pela eficiência, né? Agora, se a gente começa a colocar muito aparelho que é ineficiente, que causa mais desconforto do que conforto, o que a gente vai fazer com tantos anos de crescimento, né? Porque sono e dor não combinam, Paulo. Se o paciente tem dor, ele não vai usar. Aí ele já tentou usar o CPAP, não conseguiu, vem para o aparelho intraoral, não conseguiu, ele desiste, para, não quer saber de mais nada. Thaís, agora sim, você colocou um ponto importante. Você viveu há 18 anos atrás o trabalho, o início de um trabalho. E hoje você tem uma maturidade clínica para vivenciar o retrabalho, tanto o retrabalho que foi bem feito e foi ficando obsoleto, ou foi se Uhum. degradando, quanto o retrabalho de coisas mal feitas. Sim, Né, que são dois retrabalhos diferentes. O retrabalho daquilo que já funcionou e o retrabalho daquilo que nunca funcionou. exatamente, isso Né? mesmo. Ou seja, mais mutilado ainda, mais frustrado, mais esfolado, mais descrente do tratamento. Né? Exatamente. É o que acontece em qualquer outra área, mas assim, nessa área, quando você tem um impacto de qualidade de vida cognitiva, neurológica, como você colocou, Uhum. hormonal, Psiquiátrica, psiquiátrica, tudo, né? né? O sono alterado altera todo o processo. Então, nós estamos falando de uma coisa muito séria. Uhum. Você tem noção do tamanho da sua força em impactar a odontologia que ainda não está preparada para isso? Você tem noção disso ou não, Thaís? Não, Paulo, São não tem. 640 faculdades de odontologia no país. Olha isso. 640 escolas, faculdades de odontologia. Quantas têm odontologia do sono assim minimamente inserida na graduação? É muito pouco. É muito Se pouco, nós muito falarmos pouco. 10%, são 64 escolas no Brasil que ensinam odontologia do sono na graduação. Olha, Paulo, eu acho que Uhum. tem crescido, mas eu acho que Tá aquém do que tá deveria. muito, muito aquém, muito aquém. Assim, eu conto na minha mão, nas minhas 2 mãos, assim, para ser muito muito, assim, ter uma expectativa grande, né, ser muito otimista, de pelo menos do meu conhecimento, né. Uhum. Ou seja, o movimento que você levanta, que com todos os outros nomes, lógico, que Uhum. estão conectados, eu tenho você como referência, mas como você colocou, existem as suas referências. Sim. Esse movimento ele está muito mais fora do sistema tradicional de ensino
do que dentro. E dá para ver pelo perfil do seu aluno. O Sim. perfil do seu aluno é o perfil também do meu aluno. São mais maduros, são mais vividos e já entenderam que só aquela odontologia tradicional não está resolvendo o problema bucal do paciente, né? Exatamente. Beleza. Aí eu quero te passar essa pergunta aqui porque eu queria ver a sua percepção. Sabendo que esse movimento ele está mais fora do que dentro da faculdade, como é que você espera para os próximos 5 anos lidar com esse processo? Que, pelo visto, é mais fácil eu pegar esse movimento, brigar para colocar na faculdade, esperar essa geração de dentistas ser formado, ou espera essa galera cair no mercado e vambora que eu preciso te ajudar, que você não viu o que está acontecendo do lado de lá? Nossa, ótima pergunta. Porque como eu falei para você, né, a odontologia do sono ela surgiu por uma demanda da medicina, para tratar a Exato. apneia do sono. Ela já veio mais de fora ainda, né? É. Hoje, o nosso olhar, como eu vejo, eu, Thaís, vejo, tá? Isso é uma opinião minha mesmo. A forma com que a gente. O movimento tem que ser um pouco ao contrário, sabe? É trazer a importância do sono para a prática clínica do dentista. De que forma o sono vai impactar na periodontia? A interface é muito grande, a literatura já está estabelecida. E quantas especializações de periodontia fala de sono? Né? Altera biomarcadores inflamatórios, mecanismos de reparação tecidual. Então, a interface é muito grande. Então, o meu olhar hoje é de trazer a importância do sono para a nossa prática clínica odontológica. Perfeito. Não só tratando a apneia, mas se eu investigo o sono, se eu identifico um padrão de alteração, isso vai interferir no meu prognóstico. Eu vou tratar um fator etiológico, identificar um fator etiológico do que eu estou manejando. Eu estou colocando um implante, por que esse paciente perdeu o dente? Será que tem relação com o sono? Então, entender que pode ser um fator etiológico para as consequências que você está manejando, que a odontologia está tentando controlar. Então, a partir do momento que eu tenho esse olhar da importância do sono, saber investigar o sono e fazer essas conexões com as nossas áreas de atuação, você levanta a bandeira do sono na reabilitação, na estética, nas lesões não cariosas, o Eduardo Janus na DTM, dor orofacial. Então, trazer esse olhar, né? Não é só porque eu vou tratar o sono, eu preciso saber identificar e orientar meu paciente que isso pode interferir no que eu vou fazer para ele. E aí, nesse olhar, eu acho que a gente entra dentro da odontologia. Eu vejo assim. Ótimo. É um caminho seguro. Você pega todo esse movimento externo e vai pelas especialidades, porque aí você cria um alerta de necessidade rápida de aquisição de conhecimento, porque você vai melhorar as especialidades. E nesse vetor, você tem a capacitação do especialista. Nós temos um outro desafio aí, que é fazer o paciente valorizar isso. Tá. Paulo, outra ótima pergunta. Você sabe por quê? Quando o paciente vem para colocar um aparelho intraoral, na maior parte das vezes ele não vem por demanda espontânea, né? Ele vem trazido pela esposa, que já tirou ele do quarto. A mulher, ela vem muitas vezes assim, porque ela quer viajar com as amigas e não quer dividir quarto, porque ronca vai atrapalhar a amiga. Essa é a realidade ali. Só que a minha avaliação, a minha anamnese, ela tem que estar muito além disso. Porque na minha anamnese detalhada, estruturada, abrangente, eu vou investigar nesse paciente todas as possíveis consequências do distúrbio do sono que ele está ali. Então ele veio para tratar o ronco, que a esposa queixou. Mas aí na minha anamnese eu vou investigar, olha, é um pigarro de manhã que me incomoda demais, é um déficit cognitivo, um déficit de atenção, uma queixa comum do homem, por exemplo, que vem às vezes além da esposa trazendo, que a maior parte das vezes, é a parte de atenção e concentração. Então eu tenho um juiz que começa a ler um processo, chega no meio da página e esqueceu que ele começou a ler. Então, ele fica tendo esses déficits de atenção. Eu tenho, às vezes, um promotor, isso eu tô falando de paciente meu, de cadeira, tá? Tem um promotor que tá ali numa audiência, a hora que ele vê, o juiz já falou, ele já se perdeu. Entendeu? Então, esse déficit de atenção, concentração, então eu tenho que saber investigar isso. É um paciente que tem uma hipertensão de difícil controle. É um paciente que tem um refluxo de difícil controle, que está trazendo consequências orofaciais, sim, mas está fragmentando o sono, está trazendo desconforto, trazendo dor e já fez cirurgia. É paciente que muitas vezes veio de um procedimento cardiovascular e não foi investigado sono. E aí eu falo, olha, sabe, a hipertensão de difícil controle, ela está associada ao seu distúrbio do sono. E aí eu preciso que você vá lá no seu médico e fale que você veio aqui, que você procurou ronco, pediu uma polissonografia, veio apneia moderada para grave.
você tem condição de colocar o aparelho intraoral, mas quem vai definir se o aparelho intraoral é melhor para você não sou eu, é o seu médico. Então você vai voltar lá e vai falar para ele: "Olha, tem apneia, a doutora Thaís falou que eu posso colocar o aparelho intraoral, mas qual que é a melhor indicação? Talvez é o CPAP", ele vai tentar o CPAP, se adaptou, ótimo, mas se não adaptou, ele volta e eu vou colocar o aparelho intraoral. Por que que eu preciso do cardiologista paciente? Porque a partir do momento que eu trato a apneia dele, será que ele vai precisar daquele tanto de medicação? Eu Você já acha que tive vai? paciente com começar a ter hipotensão pelas medicações, então eu preciso ter esse olhar, entendeu? A odontologia, ela não, o sono a gente não trata sozinho, não tem como. E assim, não é que o médico, tá, e você manda para o médico é mais importante, não. Porque o médico não vai conseguir tratar esse paciente se não for o dentista, se não for o fisioterapeuta. Então não é nível, sabe? Não é que um é melhor do que o outro, é que a gente, nós juntos, nós vamos tentar ajudar o paciente. É uma doença crônica. O paciente não é um tratamento que eu vou colocar um aparelho no paciente, ele vai ficar 2, 3 anos. Não, meu paciente fica 7, 8 anos comigo. Então é um tratamento crônico, eu preciso acompanhar esse paciente precisa ser conscientizado que ele precisa voltar no meu consultório de 6 em 6 meses. E não é durante 2, 3 anos não, é 5, 6 anos. Então esse contato, essa conscientização do paciente, ela precisa existir. De forma empreendedora, você acredita que a odontologia do sono, ela ainda não está sendo explorada no mercado como deveria? Não. Então, a partir do momento que, se eu fosse te perguntar assim, seu sonho como referência em odontologia do sono, quando você olhar para o mercado, o que seria o seu sonho? Eu olho para o mercado e enxergo isso. Me conta, o que vem na sua frente assim? Há uma odontologia do sono consciente, Aham, que é o que a gente tem falado, né, não uma odontologia do sono tecnicista, de aham, fazer um aparelho intraoral, pôr na boca do paciente, não. É um dentista que olha para a saúde do paciente, ok. que integra essa equipe multiprofissional de se e adota, né, esses 50 milhões de brasileiros que têm apneia do sono. Então é integrando, eu vejo uma odontologia além dos dentes, além das estruturas orofaciais, mas com esse olhar sistêmico, abrangente, porque nós somos profissionais da saúde, Uhum, né, então antes de ser do dente, da musculatura, da articulação, nós somos da saúde. uhum, Então que a odontologia saiba o papel importantíssimo que nós temos no manejo dos distúrbios do sono, que reconheça o papel de todos, cada um no seu ambiente, sem ninguém invadir a área de ninguém, porque não precisamos disso. Paulo, eu acho, meu olhar é que assim, quando um dentista ele invade as outras áreas, porque como a gente está lá na sociedade, né, a gente vê dentista querendo escolher máscara de CPAP, querendo titular CPAP. Eu acho que isso diminui tanto a odontologia, porque a gente não precisa não disso. precisamos. Não precisa, não precisa. Nós não temos formação para isso. E eu vejo assim, o dentista fazendo isso, mas vejo o fisioterapeuta entrando na área do médico, vejo o médico entrando na área de dentista, vejo o médico entrando na área de físico. Nós não precisamos disso. E quando você enxerga esse mercado, você enxerga um, de forma empreendedora, Uhum. é como se fosse um novo mercado para Um novo odontologia. mercado, É como se claro. fosse um novo dinheiro. É um dinheiro que muito dentista deixa de ganhar por não pensando de Não, eu forma, vou falar para você assim, igual você pensando em fala, sabe? negócios. Sim, é aquele dinheiro que tá ficando na O mesa. dinheiro está na mesa. Dinheiro na mesa. Se Exatamente. de cada 3 pessoas no Brasil, pelo menos uma, essa é a Uhum, conta, tem algum distúrbio do sono, apneia, uhum. ou Não é nem no seja, Brasil, não, na sua cadeira. na minha Cada cadeira. 3 que deita ali na sua Então cadeira tem 30% apneia. dos meus pacientes, eu não toquei no assunto de distúrbio do sono, eu não sei fazer um pré-diagnóstico, um diagnóstico, Uhum. algum dinheiro ficou na mesa. Sim, Ou com seja, certeza. eu não peguei, alguém vai pegar. Não, e eu vou falar que é o seu e o do seu paciente, né. Exato. Porque ele, né, você vai fazer uma reabilitação nele, daí 6 meses ele vai vir que condição que vai ter essa reabilitação? Se você tivesse investigado antes, o paciente às vezes teria que fazer um investimento um pouco maior agora, mas que ia preservar o tratamento que você fez durante muito mais tempo. Vários tratamentos que Sim, foram destruídos de forma precoce podem ter sido destruídos pelo fato de não se conhecermos e não investigar o controlarmos o sono. problema. Beleza. Exatamente. Sendo o novo dinheiro, sendo o novo mercado, você Uhum. enxerga que ele vai ser melhor explorado se, essa é a minha pergunta, a odontologia do sono se posicionar como uma pós-graduação lato sensu? Sim. Ou você acha que isso não seria um motivo de força?
Seria só mais burocrático ou daria força para a odontologia do sono? Precisa. Nós precisamos disso. Porque, como eu te falei, hoje nós temos visto muita desinformação. Uhum. E eu mesmo já acionei o CFO algumas vezes. E o posicionamento é assim: o Conselho Federal de Odontologia, ele não regulamenta a odontologia do sono. Então é diferente de você fazer uma iatrogenia num procedimento periodontal e uma cirurgia, vem o CFO ou o seu CRO e fala assim: olha, vou te penalizar por isso. Uhum. Se a área não está regulamentada, Qualquer um pode. qualquer um pode e nós não conseguimos nos posicionar. Então, hoje, o que acontece? A medicina do sono já é regulamentada, a fisioterapia do sono já é regulamentada. Então, dependendo da abordagem do dentista, quem vai acionar ele não é o CFO, é o CFM. E isso está crescendo muito, muito. A medicina está se estruturando para isso. Está se estruturando para isso. Então, hoje nós precisamos sim nos tornar uma especialidade o mais rápido Para possível, ao meu termos a ver, nossa. para nos resguardarmos também. Perfeito. Eu vejo o caso da odontologia do esporte ser uma especialidade e, se eu não me engano, não deve ter mais do que 50 ou 60 especialistas no país. Olha isso. Eu vejo a PNE, paciente com necessidades especiais, que até o último número não tem 1.000, no Brasil tem menos de 1.000. Eu vejo a harmonização orofacial, que em 4 ou 5 anos ocupou o ranking de maior número de especialistas, ocupado antigamente pela ortodontia. Mas eu vejo a odontologia do sono como a área de maior demanda social. Sim. Tem mais demanda social para o sono do que para a toxina botulínica. Tem muita demanda, muita demanda. Tem mais demanda para o sono do que da sub-área da dentística, a faceta. Uhum. Ou seja, tem uma demanda social. E assim, Thaís, já te falei isso várias vezes, vou deixar isso aqui de novo nesse podcast. Aonde nós pudermos reunir forças, você sabe. E é muito legal ter você no Doc Evolution, que você viu a importância que você tem ali. As poucas lives que você já fez com os times, Sim. com todo mundo. E, por exemplo, esse número da PNE que eu te dei veio da Bruna Lavinas, que é do time. Da odontologia do sono da Gisele Maffei, que também é do time. Então, assim, a Doc Evolution está sendo um grande movimento, nunca visto na odontologia, de pensamento empreendedor para esse novo mercado, essa nova forma de enxergar o paciente fora um pouco de dente e boca, olhar o paciente como um todo, né? Sim. E também fora só da odontologia clínica, mas de uma odontologia empreendedora, cuidando dos nossos negócios, das nossas marcas, dos nossos clientes. E quando eu falo cuidar do cliente, eu falo cuidar do que o cliente anda escutando. Uhum. Com certeza. Porque se o cliente não está sendo educado por quem realmente tem o conhecimento, ele não vai comprar certo. Exatamente. Educar o cliente não é vender mais, é vender melhor. É vender o que é certo. E eu estou extremamente preocupado com algumas inércias. Quando você traz, por exemplo, o desfecho do número crescente de pacientes com distúrbio do sono e o número crescente de colegas falando bobagem, fazendo coisas erradas. Sim. Ou seja, ao invés de estarmos caminhando para beleza, está crescendo o número de pacientes com distúrbios do sono por causa de cigarro eletrônico, excesso de tela e etc., mas de uma forma ruim, a capacitação. E olha que você tem sua turma há 10 anos e você está fazendo agora de 2 em 2, né? Sim. Eu comecei a primeira turma, eu comecei um pouquinho antes da pandemia, 2019. Aí já tem 2 anos que nós estamos fazendo 2 por ano. Então tá crescendo bastante. Ou seja, de forma empreendedora você está fazendo sua parte, mas são quantos alunos por turma? Então, essa turma que começou agora em fevereiro, Paulo, tem 34. Então tem 34 alunos que vão ficar com você ao longo de 2025. 12 meses. Em 2026 você espera mais 34. Então, não, você acredita que não? Você vai Porque fazer o que quê? Você for acontece? 48? Não,
Normalmente a gente faz as turmas de 24 alunos. Aham. Só que eles falaram: "Thaís, não vou esperar a próxima turma, eu quero entrar". Então aí já tive que reestruturar tudo, você conhece o nosso estruturar, reestruturar Uhum. para colocar mais 10 alunos. Mas eu fechei esses 10 com uma fila de espera de mais 12. 12 em fila de espera que estão esperando para a próxima Qual turma. é o seu limite? O limite do seu negócio, qual que é o seu limite? Porque o seu limite eu sei que é o final de semana com a sua família. Esse é o seu Exatamente. limite. Então o seu Sim. limite é qual? Meu limite, assim, de saídas de Uberlândia, você Não, o fala? De seu limite por ano de estrutura? capacitação de dentistas. Se eu pensar em 2 turmas por ano, 50 alunos. 50 alunos. Então, Uhum. 50 alunos em 2025, 50 alunos em 2026, 50 alunos em 2027. Vamos fazer essa conta. Nesse gás, eu vejo você 2 décadas, mas você se vê quanto tempo? Mais pra frente, você Quanto fala? tempo você. Nesse ritmo? Não É. sei, Paulo, não sei. Por isso que eu tô na Eu Doc coloquei duas Evolution. décadas, eu coloquei 2 décadas para sentir. Não sei. Fazendo uma conta de 2 décadas, seriam 1.000 dentistas Tá. capacitados, de 50 em 50, Uhum. até 2045. É muito pouca gente, né? A É pouca demanda que a gente gente. tem. É pouca Nossa, é gente. pouca Você gente concorda? demais. Num país que hoje tem 430 mil dentistas, em 2045, nesse ritmo, nós seremos 600 mil, 650 mil. Nossa, uma Vai ter loucura. 1.000 dentistas capacitados por É você, muito Thaís. pouco, muito pouco. Por mais que algum capacitado por você venha criar o curso que também colabore e vai virando aquele efeito guarda-chuva, é muito pouco. Por isso, estamos ansiosos por algo mais amplo, assim, que você possa falar assim: eu vou capacitar 1.000 de uma vez. Nossa, já pensou? Só você para me ajudar. É Tá, por isso que eu tô lá, já na tá Doc na sua mão Evolution, aqui. Vamos fazer isso. buscando Eu esse tenho certeza que quem estiver conhecimento. escutando isso aqui vai comentar alguma coisa. Tipo assim, eu quero. Então vamos, né? Quem não quer uma capacitação de odontologia do sono? Precisamos formar Tem a ver mais com tudo, não pessoas. tem? Tem, com certeza. Dentro e fora da odontologia. Além de ser um novo negócio, além de ser um novo dinheiro, vamos colocar Uhum. assim, é um mercado novo. Eu acredito, Thaís, que é a área da odontologia que mais permite a conexão com as outras áreas da saúde. Sim. Sendo o dentista um dos, Pilares lá. um hub, um pilar, Uhum. não é? É. Porque o paciente está com ele vai conectando todos os diagnósticos e tudo, mas vai sair dali, né? Sim. As E é métricas. muito interessante, Paulo. Hoje eu vejo assim, como tem a oportunidade, né, de estar no meio multi, são vários colegas de diferentes partes assim do país que não são dentistas, que médico, Thaís, eu preciso de um dentista. Qual dentista que eu posso? Qual dentista que você me referencia? Sabe? Porque que tenha esse olhar de multiprofissional, que não seja só um fazedor de aparelhos, sabe? Então, Uhum. essa demanda, esse olhar também multiprofissional para a odontologia do sono, a odontologia nesse sentido é muito respeitada também. A gente precisa cuidar disso, né? O dentista, ele é considerado um profissional que tem o cuidado, né? Você quer Sim, dizer de. mas Entendi, então, não são todos os dentistas assim. Então, a busca da equipe multiprofissional é por dentistas que tenham esse olhar, essa entendi. formação maior, sabe? Não é só colocar o aparelho. Então, o médico do Nós não podemos sono, confundir odontologia do sono com odontologia fabricante de aparelho não intrabucal. podemos, não podemos. Porque, Muito bom. assim, a medicina do sono, ela não quer indicar para qualquer dentista. Ela quer indicar para aquele dentista que sabe, que entende do sono, que vai acompanhar e que vai entender o papel dele nessa equipe multiprofissional. Sabe, não é para qualquer dentista que ele vai mandar. Ele vai mandar para quem ele sabe que vai ter esse cuidado com o paciente, porque senão esse paciente ele se perde, é um paciente, a gente fala assim que é um paciente sensível, porque ele vem, como você falou, ele vem de uma doença crônica já de muito tempo, com comprometimento de qualidade de vida muito grande. Então, é aquele paciente, eu falo até para a Bruna, minha secretária, falo assim: olha, quando o paciente vem pela primeira vez, ou ele não dorme, ou ele está com dor. Então, tem que ter um pouco mais de paciência, que esse paciente ele chega mal-humorado, sem paciência, ele quer ser atendido na hora, ele quer. Sempre é um paciente urgente. Mas depois, na hora que você melhora a qualidade de vida dele, você fala assim: não é possível. Você Não é ganhou ele possível que é também. o mesmo paciente, não é possível, sabe? E ele percebe isso. Percebe, A construção percebe, de autoridade ali é gigantesca, né? É percebe. sólida, né? Uhum.
Ok, papo reto, papo bom. Deu para pensar, voar muita coisa aqui. Eu vejo a odontologia do sono uma grande oportunidade de também acabarmos com aquela frase de que a odontologia não trata nada que não. Ah, não vou fazer odontologia, que odontologia não é tão importante. Nada que a odontologia trata tem risco de vida. Nossa, Pois é. Essa frase, eu lembro dessa frasezinha lá da década de doída, né? 90, doida. Hoje não, pelo contrário, né? A odontologia do sono ela é tratada por dentistas Uhum. e quando um distúrbio severo avança, existe risco de vida, né, envolvido, né? Existe, com certeza. Isso é muito bom. É muito bom. Para você que escutava o contrário, guarda essa, porque essa é a odontologia do presente e do futuro. Eu não posso mais falar a odontologia do futuro, é a odontologia do Do presente, hoje, né? Do do hoje. agora. É. Bom, Thaís, Certeza. uma dica, duas ou três, você pode escolher a quantidade, para as mulheres dentistas que estão entrando agora no mercado. Hum, Quais são os cuidados que elas têm que tomar? Quais são os caminhos que elas devem escolher? Quais são as trajetórias ou as estratégias ou os critérios para traçar uma linha onde a Thaís, mãe, esposa, dentista, líder de opinião, sucesso na carreira, não vamos dizer equilíbrio, porque até não parece que dá. tudo é lindo, maravilhoso, a gente sabe que não, mas feliz, feliz, realizada, eu conheço a sua história, então vale a pena nós direcionarmos aqui para a dentista mulher ou para. Não precisa ser a recém-formada, pode ser aquela que já está com 5, 10, 15, 20 anos de Uhum. profissão e está direcionando. Ou aquela que está passando exatamente pelos desafios que você passou no meio da Sim, pós-graduação e tudo. Vai lá. muita coisa. Paulo, você sabe que enquanto eu tentei equilibrar tudo, não deu certo. Não dá para equilibrar. Forte isso. Não dá para equilibrar. Não dá. Vou anotar isso aí. Quando eu tentei equilibrar tudo, Não deu certo. Eu me estressava demais e gerava um estresse gigantesco na minha casa, que é uma autocobrança de equilíbrio, né? muito grande. Então, eu entendo que a gente não tem que equilibrar, a gente tem que equalizar. Por quê? Cada momento eu preciso dar um peso maior para alguma coisa. Eu sou mãe de 3, então se você tem 2 meninas, elas não são iguais, cada uma tem uma demanda diferente. Então agora, para te dar um exemplo, a demanda do meu caçula é que hoje ele está sozinho, né, os 2 irmãos estudam de manhã e ele à tarde, ele fica muito sozinho de manhã. A minha demanda foi tirar 2 manhãs e fazer aula de karatê com ele, porque ele precisa de mim. Então aquele momento é dele. Agora eu consigo fazer a mesma coisa para o Túlio e para o Thiago hoje? Não, mas a demanda do Theo hoje é maior, então eu vou dedicar um pouco mais para o Theo nesse sentido. Eu consigo dedicar o mesmo tempo para todos e fazer a mesma coisa para todos, tentar equilibrar? Não dá, se eu não consigo equilibrar nos meus filhos, Imagina em nos outros tudo. projetos. Não, então tem assim, por exemplo, a gente falou assim, mês passado eu saí 3 semanas seguidas para o trabalho, eu fui para Belo Horizonte, de Belo Horizonte fui para Londrina para Renovar, depois voltei para Belo Horizonte para dar uma aula no UFMG, então é uma loucura. Foi aquele tempo. Naquele tempo, o Túlio, meu marido, estava segurando aqui em casa com os 3 meninos. Mas depois ele viajou e eu fiquei. Então a gente tem que tentar equalizar, tentar enxergar tudo assim como um todo. Eu tenho lá no meu escritório um quadro e eu vou colocando tudo ali para me olhar de longe, entender, fazer esse meu mapa mental, sabe? E tentar equalizar, colocar um peso dentro de cada, assim, entender a necessidade do momento, sabe? Mas no final das contas, é claro que tem aqueles pilares, né? Por exemplo, semana que vem eu vou estar aqui fazendo seu curso. Sim, Mas eu já vou avisar a Dani que na sexta-feira, 5 horas da tarde, eu tenho que estar lá na escola da criança, com porque é dia certeza. das mães. Então eu vou sair, vou lá e vou voltar. Mas entende que a gente tem que, se eu falar assim, não, é o curso, agora eu vou ficar a semana toda, é muito importante. Mas eu consigo sair 1 hora e voltar? E dar essa atenção para o Theo que está lá fazendo esse, ensaiando para esse Dia das Mães, tanto Claro. tempo, preciso ir lá. Mas eu quero estar aqui também. E eu estou trazendo a minha equipe. Vem 3 da minha equipe de Belo Horizonte fazer o seu curso aqui, Perfeito. porque a gente precisa ter esse olhar, né? Então eu vou formando também outras pessoas
para estar dentro da minha equipe para me sustentar nisso. Para te ajudar Então, nessa equalização. sozinha, times. Então, sozinha eu não dou conta. Parabéns. Mas então a gente vai fortalecendo. Eu tenho uma rede de apoio. Assim, eu já não tenho meus pais, então minha sogra me ajuda muito quando nas viagens, quando eu viajo, tudo também. Então, tentar estruturar tudo, sabe? E tentar colocar assim um peso diferente no momento que aquela situação precisa, sabe? E não sofrer se Não um outro projeto sofrer, diminuir, se um outro não. projeto não tiver com toda a Às atenção. vezes não dá, É o momento da decisão. às vezes não dá, às vezes não dá para fazer tudo. Tem uma viagem da escola, os meninos querem ir, olha, não dá, dessa vez não dá. Mas nós vamos no outro momento. Então tem que saber, a gente e esse não, ele tem que ser um não leve quando precisar, né? A gente não pode, não adianta você, não vai dar conta de tudo. E tá tudo bem, e não dar conta de tudo, não é? Com certeza. Mas se respeitando, colocando, eu acho que é mais isso, sabe? Saber quais são as suas prioridades e tentar equilibrar tudo, para não parar, né? Eu fiquei ali 6 anos ou amamentando ou grávida, mas não parei. Fiz mestrado, fiz doutorado, trabalhei de casa, segui assim, mas respeitando os limites também, né? E tem, claro, né, o Túlio que sempre eu falo que ele não me ajudou, né? Ele me empurrou, né? Vai, né? Sempre me apoiou, me ajudou demais. Tem essa visão também de que da Thaís mulher, da Thaís profissional, me conhece também, né? Sabe assim do que eu preciso para equilibrar a casa, né? Você Então tá é um parceiro, isso. né? Demais. Parabéns pro Tulhão. Que legal. Muito bom. Muito bom escutar tudo isso. A gente se conhece há tanto tempo, né? Mas Sim. precisava de um papo assim de negócio da área que você domina, né, Thaís? E hoje você é vice-presidente da BS e você está num cargo importante para odontologia, para medicina, para as outras áreas, importante também para a odontologia do sono e para a área do sono de uma maneira geral. Mas eu acredito que muitas pessoas ainda vão ganhar com o avanço de todos esses projetos ao longo dos próximos anos. Porque cada vez mais as pessoas estão entendendo. O ganho de consciência ele é real. As pessoas estão conscientizando. E a sua história ela vai ser escrita várias vezes pela odontologia, assim, de uma forma muito positiva, eu tenho certeza disso, tá? Ai, Você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa que agrega pessoas de bem, né? E eu considero assim, depois da minha aproximação do seu trabalho, muita coisa mudou também para melhor na minha vida. Então eu sou muito grato, nossa, tá? e eu falo assim que você é padrinho da odontologia e da odontologia de sono, Não tal. tá. Te Você tem um agradeço por isso. propósito, assim, Se eu puder incrível. retribuir dessa forma, já me sinto feliz, então. Demais. Parabéns, muito obrigada por Obrigado a tudo. você, minha Pela amiga. ajuda, por tudo. Obrigado a Parabéns pelo você. trabalho. E obrigado por você ter separado um tempo para fazer esse podcast comigo aqui. Prazer, uma honra para mim. Obrigada. Muito legal, muito legal. Tá aí, pessoal, viu? Sentir aí o peso da história não é uma trajetória rápida nem simples. Tudo que é muito rápido, tudo que é muito simples, não é sólido, não é longevo. A história da Thaís Crozara mostra o quanto que você dedica, o quanto que você tem que estar preparado para as oportunidades quando chegarem e o quanto que você também tem que ter a sabedoria para provocar desequilíbrios do peso, saber aonde você vai equalizar, onde você vai dedicar mais para que tudo funcione, tanto no trabalho quanto na sua casa. Para você que assistiu e entendeu que é importante para outro colega, compartilhe esse episódio. Para você que está curtindo esse canal, curta de verdade, vai lá no curtir o canal, porque quanto mais pessoas receberem essa informação, mais essa informação vai ser divulgada para o bem. Um grande abraço para todo mundo, a gente se vê no próximo episódio. Valeu!